Vamos lá, pessoal que está assistindo. Mais uma questão aqui do Enem que eu vou resolver. Essa é uma questão de cálculo estequiométrico e essa eu vou dedicar aí às minhas turmas lá do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, 247A e 247B. Porque sexta-feira agora eu vou começar justamente esse tema com eles. Então, para dar uma assustadinha, já vamos colocar aqui esse vídeo em homenagem a eles. Então aqui o exercício, né, aqueles enunciados típicos do Enem, relativamente pequeno até, né? O ácido acetil salicílico, AS, da massa molar, é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico, também da massa molar, com anidrido acético, que é esse carinha aqui, usando-se ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química que está aqui, né? Após a síntese, o AAS é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Devido às suas propriedades farmacológicas, antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e antitrombótico, o AAS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 mg dessa substância. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa de ácido salicílico em quilogramas que deve ser empregada para este fim? Então a gente tem aqui uma equação química, que sempre que a gente fala de estequiometria, cálculo estequiométrico, a gente tem que observar se ela está balanceada ou não. A gente tem aqui massa de ácido acetil salicílico geralmente empregada em cada comprimido. A gente tem uma quantidade de comprimidos, então aí a gente vai poder saber qual a massa de ácido acetil salicílico, né? A gente vai precisar. E é pedido uma massa em quilogramas do ácido salicílico, né? Eu tentei gravar esse vídeo num outro momento, eu ficava toda hora confundindo o ácido salicílico com acetil salicílico. Era para falar de um, falava do outro. Vamos ver se agora nesse eu confundo menos aqui. Então vamos lá. A gente tem várias possibilidades para resolver um exercício como esse, né? São várias opções, vários pontos de partida, né? Nós vamos começar aqui então confirmando que essa equação está balanceada, né? Vamos observar aqui, a gente não vai contar, né, os átomos que estão escondidos aqui, né? Porque se você não chegou no terceiro ano ainda, você provavelmente não conhece, dependendo da escola que você trabalha, que você estuda, você não vai conhecer essa representação. Então aqui a gente tem carbonos e hidrogênios escondidos para quem não conhece. Vamos por padrão. Se a gente olhar aqui, ó, essa parte da molécula e essa parte aqui, elas repetem desse lado, né? Então esse núcleo aqui é o mesmo, até esse oxigênio aqui, ó, é o mesmo. A diferença daqui para cá é que no lugar desse hidrogênio tem essa outra estrutura aqui, né? E aqui, ó, a gente tem essa estrutura e agora ela está separada. Tem uma parte dela aqui e uma parte dela aqui, né? Então, se a gente observar, ó, aqui eu tenho CH3, aqui dupla O, aqui tem um C escondido e tem um O. Se eu observar aqui, ó, tem CH3, C dupla O, O. Então, esta parte aqui é a mesma parte aqui. A diferença está o hidrogênio, que é justamente esse hidrogênio que vem para cá. Se eu deixar esse O como sendo esse, ó, sobra o que aqui? C dupla O, CH3. Aqui, ó, C dupla O, CH3, ligado ao oxigênio, que é esse aqui. Então, aqui, nessa análise, a gente vê que todas as partes que eu tenho à esquerda, eu tenho à direita. Então, ela está balanceada. Se você quisesse contar cada átomo escondido aqui, cada carbono, cada hidrogênio, cada oxigênio, você ia chegar na mesma conclusão. A equação está balanceada, tá? Então, eu tenho aqui que 1 mol de ácido acetil salicílico interage com 1 mol do anidrido acético para formar 1 mol do ácido acetil salicílico e 1 mol do ácido acético. Então eu vou simplificar aqui o ácido salicílico como AS e o ácido acetil salicílico como AAS, né? Assim o AS foi chamado aqui. Então eu só vou colocar o AS aqui. Por que isso? Porque o que nos interessa aqui são apenas essas duas substâncias, né? Já que a equação está balanceada, está sendo perguntado uma informação do ácido salicílico e está sendo fornecido dados do ácido acetil salicílico. Então, o que nos interessa dessa reação é apenas a relação que, para este caso, 1 mol do ácido salicílico
está relacionado, é proporcional a 1 mol do ácido acetil salicílico. Então esta é a nossa relação principal aqui. 1 mol dessa substância está relacionado a 1 mol dessa substância. Se eu tiver 1 mol aqui, eu produziria 1 mol aqui. Só que isso, né, se fosse uma reação 100%, mas é uma reação 50%. Então, na verdade, 1 mol de ácido salicílico vai produzir lá no final das contas, nesse exercício, apenas metade disso, ou seja, meio mol. Só que aqui está dando massa, ó, miligramas, pedindo quilogramas. A gente não vai trabalhar, então, na resolução desse exercício com mol. A gente vai trabalhar com massa. E como é que eu relaciono mol e massa? Através da massa molar, né? Então é por meio da massa molar que a gente relaciona mol e massa em gramas. Então para o ácido acetil salicílico, a massa molar é 180 gramas por mol, ou seja, 1 mol de ácido acetil salicílico equivale a 180 gramas de ácido acetil salicílico. De forma semelhante aqui, ó, o ácido salicílico, a massa molar dele é 138 gramas por mol, ou seja, 1 mol de ácido salicílico tem 138 gramas. Então essa é a nossa relação em gramas. Então eu tenho uma relação em mol, 1 para 1, e a relação em gramas. O valor da massa molar equivale aqui, produziria um valor da massa molar. Só que o exercício está falando que essa reação é 50%. Essa proporção aqui seria se essa reação tivesse 100% de rendimento. Todo o ácido salicílico reagiria e formaria exatamente 1 mol de ácido acetil salicílico. Só que o exercício está falando que essa reação vale apenas 50%. Ela produz no final apenas 50%. Ou seja, se eu tiver os mesmos 138 gramas, ao invés de eu produzir 180, eu vou produzir somente metade, 90 gramas. Então esta é na verdade a relação que eu vou ter que usar. Quando o exercício coloca o rendimento, esse raciocínio que você tem que ter, né? Você vai ter que aplicar esse percentual aqui no que teoricamente, né, no que seria o 100%, você vai reduzir esse valor, seja em grama, seja em mol, seja em volume, qualquer unidade que você estiver trabalhando aí. Então aqui agora eu tenho a primeira relação de uma regra de 3. 180 gramas do ácido salicílico está para 90 gramas do ácido acetil salicílico. E aí eu tenho agora então que descobrir quantos quilogramas desse carinha aqui eu vou precisar para produzir 900 mil comprimidos, cada um desses comprimidos com 500 miligramas. Então a gente tem condições aqui, ó, tem uma massa de ácido acetil salicílico por comprimido e tem uma quantidade de comprimidos. Nós conseguimos calcular qual é a massa de ácido acetil salicílico necessária nesse processo. Então vamos fazer no ladinho aqui, ó. O que a gente tem que um comprimido de AAS tem 500 miligramas. 500 miligramas eu vou representar aqui em grama, 0,5 gramas, né? 1 grama são 1000 miligramas. Então, para transformar de miligrama para grama, eu divido por 1000. 500 dividido por 1000 dá 0,5. Então, um comprimido de AAS tem 0,5 gramas. E aqui, e se eu tiver 900 mil comprimidos? Então, eu vou colocar o 900 e vou representar o 1000 de uma forma diferente. 1000 não é 10 ao cubo? É 10 ao cubo. Então, eu vou colocar aqui 900 vezes 10 ao cubo. Mas, professor, por que você fez isso? Para que trabalhar com 900 vezes 10 ao cubo? Isso aí não é nem a notação científica, era para ser 9 vezes 10 à quinta. Pois é, camarada, é que esse 10 ao cubo aqui, eu vou deixar ele até o final, porque ele vai ser o meu quilo. Porque o meu resultado eu quero em quilograma. Então eu sei que quilo é 10 ao cubo. Então eu vou permanecer com esse 10 ao cubo aí até o final do exercício, né? Então, se eu pegar aqui, ó, um comprimido meio grama, 900 mil comprimidos, 900 vezes 10 ao cubo comprimido, vai dar um valor X, né? Esse X aqui, eu também não vou mexer nele agora não. Eu vou colocar, ó, 900, não vou calcular, né? Eu vou colocar assim, ó, meio maluco mesmo. 900 vezes 10 ao cubo vezes 0,5. Eu não vou fazer essa conta aí.
É uma opção minha, você quer fazer? Faz, fica à vontade. Eu vou te mostrar aqui como facilita, se você consegue deixar algumas coisas aí. E por que eu tô querendo deixar 900 aqui, pessoal? Porque aqui é 90. Então lá na minha continha, lá no final, eu vou ter uma facilidade aqui em fazer cálculo, né? E se você está falando de Enem, que você tem aí na média 3 minutos por questão, quanto menos tempo você gastar com cálculo besta, é mais fácil, né? Sobra mais tempo para pensar nas questões. Então aqui, ó, eu encontrei, né, que eu tenho um valor de 900 vezes 10 ao cubo vezes 0,5 gramas, né, de ácido acetil salicílico, que eu vou precisar, né, ter para poder fazer esses 900 mil comprimidos, né, de meio grama cada um. Beleza, então eu tenho uma massa de ácido acetil salicílico. Esta massa aqui de ácido acetil salicílico eu vou colocar aqui. 138 gramas de ácido salicílico está para 90 gramas de ácido acetil salicílico, assim como 900 vezes 10 ao cubo vezes 0,5 gramas do ácido acetil salicílico que a empresa precisa estará para um valor Y, né? Já usei o X aqui, agora eu vou usar o Y. Então pronto, aqui acabou o raciocínio químico. A partir daqui é pura matemática, é só você resolver essa regra de 3, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar cruzado, y vezes 90, vai dar 90y, né? Igual a 138 vezes 900 vezes 10 ao cubo vezes 0,5. Eu vou deixar do jeito que está aqui, ó, 138 vezes 900 vezes 10 ao cubo vezes 0,5, né? Ficou essa coisa doida aí. Mas não se preocupe. Então agora, ó, 90 está multiplicando, passo para cá dividindo. Então vai ficar o meu y igual a 138 vezes 900. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou inverter aqui, ó. Eu vou colocar vezes 0,5 e eu vou já deixar o 10 ao cubo aqui no final, que ele vai virar o meu quilo, né? Isso aqui, o 90 estava multiplicando, passou dividindo 90, certo? Por que eu fiz isso? Por que eu deixei esse número aqui todo sem multiplicar, todo sem resolver? Pelo seguinte, ó, agora aqui, ó, 900 por 90 eu corto, isso aqui vai cortar, vai ficar 10 aqui em cima, correto? E aí o que eu vou fazer, ó? Vamos colocar para cá, ó. Vou repetir o 138. Quanto que dá 10 vezes meio? 10 vezes meio dá 5, então 138 vezes 5 vezes 10 ao cubo, né? E aí, quanto que dá 138 vezes 5? 138 vezes 5 vai dar 690. Esse meu 10 ao cubo, ele vai virar o meu quilo. E como tinha aqui grama de ácido salicílico, vai ser grama de ácido salicílico. Então, este 10 ao cubo aqui, ó, é o meu quilo, né? Que veio aqui, ó. Certo? Então, por isso que eu não multipliquei esses números, para deixar um pouco mais fácil aqui no final. Mas você poderia fazer multiplicando tranquilamente. Se você fizesse essa conta aí, aqui, ó, em miligramas, daria 450 milhões de miligramas que você ia ter que transformar para grama. Depois ia ter que fazer uma série de contas, mas você ia chegar, né? Não errando a matemática, você ia chegar de qualquer jeito. Então aqui a gente finaliza esse exercício. A resposta correta, portanto, né, na prova azul era a letra D. Essa questão é 122 da prova azul, então letra D. Essa é uma das formas de fazer. Se você for olhar aí, tem várias pessoas que já estão com resoluções postadas aí. A gente tem várias possibilidades de responder esse exercício. E a minha forma de responder, na minha segunda versão, segunda tentativa de vídeo, que eu acho que ficou um pouco melhor do que a primeira, foi essa aí. Então, se tiver dúvida, coloca aí, manda nos comentários. E aí eu vou tentar finalizar isso aqui e colocar até amanhã para vocês. Beleza? Obrigado por ter assistido. Até a próxima.